mercado financeiro mesmo, a gente falar das coisas mais estruturais, das coisas importantes. Todo mundo tem que tomar decisões importantes agora no próximo mês, não é isso? Então, vamos tratar do que é importante. Um olhar de longo prazo sobre o tamanho da encrenca que a gente está vivendo no Brasil atualmente. Esse gráfico é o PIB per capita em dinheiro constante e revela o seguinte: o Brasil é o país talvez que mais cresceu nesse período aí da Grande Depressão até o começo da década de 80. No entanto, talvez tenha perdido a noção do quanto circunstancial foram os fatores que determinaram este sucesso. O período anterior a 30 não é um período brilhante de crescimento, também não é especialmente ruim, mas esse período é o melhor que a gente teve de crescimento econômico na nossa história. Agora, ele teve duas turbinas curiosas. Uma, a inflação, a outra, a ideia de autossuficiência. A primeira, a ideia de que pintar pedaços de papel para pagar as contas do governo meio que fornece uma solução gratuita e fácil para felicidade, para todos os sonhos, é isso? E como se não houvesse limite para o uso desse remédio, desse doping, né? E a ideia de autossuficiência que caracterizou isso que o povo chama de substituição de importações. Fechar o mercado interno, deixar que os produtores nacionais tenham uma espécie de monopólio e uma reserva de mercado. E normalmente foram empresas multinacionais que trouxeram a indústria para o Brasil. A industrialização por substituição de importação tem um conteúdo assim, nacionalista, mas a indústria automotiva, por exemplo, toda ela estrangeira, de autopeças, toda ela estrangeira. Então, é curioso pensar nisso como um projeto nacional de autossuficiência que é trazer as empresas estrangeiras para dentro de casa. E buscar ser uma economia sem comércio exterior, sem dependência externa, com uma retórica de autarquia altamente curiosa para os ouvidos de hoje. Mas, enfim, era uma época feliz, onde vivíamos nas drogas, né, na inflação e na ideia de uma economia fechada que não dialogava com ninguém, ninguém falava inglês, ninguém queria saber. Até o dia em que duas coisas acontecem. As drogas leves ficam fora do controle, a inflaçãozinha pequenininha vira um gigante, um monstro, e a ideia de autossuficiência como algo que ia nos proteger das coisas do exterior, ia resolver nossa vulnerabilidade externa, as duas coisas fracassam redondamente. Começa a primeira de várias décadas perdidas, a crise de 82 é para muitos uma surpresa grande, uma crise cambial. Como é que pode uma economia que ficou tantos anos fazendo substituição de importação para não ter problema de balanço de pagamento, de repente tem uma crise devastadora em 1982? Não era para isso que a gente estava trabalhando esses anos todos para evitar que acontecesse? Pois aconteceu, a baita crise cambial. E depois a inflação vai devagarzinho, indo de 2% ao mês, que é a média anterior, para um número maluco, e desde então a gente só começa a mostrar sinais de que vai recuperar depois do real, e mesmo assim, com Dilma Rousseff, a gente retrocede 7% em 2 anos, que é uma coisa assim sem precedente na história. Mas o desafio que está colocado desde os anos 80, que é como crescer num ambiente de globalização e num ambiente de responsabilidade fiscal, meio que são dois imperativos, não está resolvido, tá? Até hoje não está, e esse é o tema da eleição de outubro, tá? Com tudo que aconteceu, voltamos a isso aqui, onde a gente não resolveu o desafio básico. A nossa experiência inflacionária, ela não tem igual, nem outras experiências de hiperinflação conhecidas, são várias, tem pelo menos 2 dúzias de eventos de hiperinflação na humanidade, mas
Talvez só a Argentina se compara ao Brasil em durabilidade e variação e variantes do mesmo fenômeno. A Alemanha teve uma inflação aguda no começo dos anos 20 e depois nunca mais. Mas nós não. E aí, de fevereiro de 1939 para hoje, fevereiro é quando começa a ser calculado o índice da FIPE. Fevereiro igual a 1, o índice de preço em dezembro de 2013 é aquilo que vocês estão vendo ali, é 3,8 quatrilhões, não é por cento, isso é um índice, tá? Esse gráfico, é claro, é em escala logarítmica, todo mundo sabe o que é uma escala logarítmica aqui, não preciso explicar, né? Então, por isso ele fica achatadinho. Se a gente fosse fazer linear, precisava assim uns 4 andares de quadro negro assim, para a gente ver onde é que acaba. Mas a periodicidade é importante, 2% ao mês, em média, durante todos esses anos aí de crescimento via substituição de importação, depois 16 ao mês no período agudo de inflação maior. Agora tem meses de 0, tipo o primeiro semestre de 86, com o congelamento do plano cruzado, tem meses de 82% no mês, que foi março de 1990. Mas a média desse período maluco aí foi 16 ao mês, e difícil dizer que tem vida inteligente numa economia que está assim no crack, e sem noção das coisas. E o real claramente assinala uma mudança. De repente ficamos sóbrios e passamos a ser um país normal. Isso não resolve todos os problemas do Brasil, claro, mas resolve o crack. Já é muita coisa, não é isso? Sair do crack. Não significa que você vai ganhar uma medalha olímpica no dia seguinte, mas sair do crack é bom. A história, um pouquinho de propaganda, esse meu último livro, leitura obrigatória para entender esses fenômenos. Bom, o segundo problema, o primeiro era o crack, o segundo é o isolacionismo. O gráfico de baixo mostra o grau de abertura do Brasil desde 1850, e acima de 20% até aqui, a década de 20, está difícil de ver, depois cai abaixo disso. O gráfico de cima mostra hoje, geralmente em qualquer amostra de países relevantes que não tenha Coreia do Norte e Cuba, o Brasil é o último lugar em grau de abertura, em torno de 20%. Isso aqui é exportação mais importação com percentual do PIB. Ou seja, alguma coisa está muito errada aqui, porque ninguém vive desse jeito no período de globalização, sobretudo no período aí posterior aos anos 80. E uma das consequências terríveis de fechadura econômica pode ser vista nesse gráfico aqui, e merece muitas teses de mestrado, doutorado, TCCs, que é a comparação entre Brasil e Coreia. A Coreia em azul aí, os dois países, Brasil e Coreia, nos anos 80, iguais em renda per capita. A Coreia é o país que escolhe se abrir e desenhar uma estratégia de crescimento econômico baseada na globalização. O Brasil é o que resolve crescer para dentro, autonomia, mercado interno, substituição de importações, essa lenga-lenga assim, que nunca morre, né? Então, olha para onde vai a Coreia, olha para onde vai o Brasil. É um 7-1, assim, uma surra em matéria de modelos de crescimento que dão certo e que dão errado, tá? Nós estamos parados. Dizer que é uma década perdida nos anos 80 é um autoelogio. São 3 décadas perdidas. A gente está parado no mesmo nível de renda per capita real, ou renda per capita com percentual da renda americana, desde os anos 80, ok? A Coreia hoje é um país rico, tem renda per capita igual a 2/3 da renda per capita americana. A gente continua em 20% da renda per capita americana. Nós estamos ficando para trás de um jeito vergonhoso e orgulhosos, o que é pior, achando que estamos fazendo certo, que somos um país emergente cheio de energia, e não, desculpe, não somos, lamento informar, mas vocês precisam saber que vocês é que vão ter que cuidar disso.
Numa certa época, inclusive, a história da produtividade tinha uma mística cepalina, né, de que a produtividade elevada está no setor urbano industrial, não na agricultura, então o desenvolvimento é tirar recursos da agricultura e colocar na cidade, né? Isso não apenas acabou, como olha a produtividade da agricultura recentemente, inverteu-se. O nosso setor mais aberto, globalizado, é a agricultura, é lá que a gente vê a produtividade por trabalhador se elevando, contrariamente ao que acontece na cidade. Tudo diferente, de repente o povo ensina nos colégios. Agora tem outra particularidade que tem que ver com globalização, que explica tanto o imperativo da abertura. Um pouquinho de explicação aqui. Desde 1995, o Banco Central faz um censo. Todas as empresas estrangeiras com mais de 10% de capital estrangeiro votante têm que responder um questionário todo ano. E a cada 5 anos o questionário é um pouquinho maior, com mais detalhe, e nesses anos o Banco Central faz uma tabulação de resultados. Então tem 95, 2000, 2005, 2010, 2015. Aqui está comparado só 95 com 2015, os períodos mais recentes. São 20 anos de investimento estrangeiro no Brasil, foi de propósito, mas enfim, foi logo depois do Plano Real o primeiro desses censos. O Brasil tinha 6.322 empresas estrangeiras, filiais de multinacionais operando no Brasil. E em 2015, 20 mil, tendo até restringido um pouco o critério. Se vocês terem a conta, vão ver que é mais ou menos 2 novas por dia durante esse período. Em matéria de chegada de investimento estrangeiro no Brasil, internacionalização da economia, é um colosso. E paradoxal para uma economia com tão pouco comércio exterior. Outro aspecto interessante, como a gente sabe, todas elas estão mostrando seus dados de balanço para o Banco Central, a gente é capaz de pegar os dados de faturamento e com eles calcular os dados de valor adicionado das indústrias, destas companhias. E ao fazer isso, a gente descobre que o valor adicionado que elas produzem em 2015 era 33% do PIB, ou seja, era um valor que respondia por uma parcela de 1/3 do PIB brasileiro. Ou seja, essas 20 mil empresas produzem 1/3 do PIB brasileiro. É muito maior do que o grau de abertura, que é 18, importação mais exportação. Aqui, 33 do valor adicionado brasileiro é deles. E mais, olha que coisa interessante, quantas pessoas eles empregam? Empregam 3,4% da força de trabalho, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Façam a conta, 3,5 milhões, 3,4% da população produz 1/3 do PIB, 96,6% o resto da população produz 2/3 do PIB. A relação de produtividade de produto per capita de grupo aí dentro e fora daí é 10 vezes. Tá? Então, quem trabalha numa empresa como essa tem uma renda per capita anual dessa ordem aqui, em dólar, e no Brasil é isso aí, 17 mil por ano. Tá? Portanto, olhando para isso aí, é fácil ver que aquela história cepalina de você mover recursos do setor menos produtivo para o mais produtivo, agora não é mais mover gente da agricultura para a indústria. Agora é tirar gente do Brasil fechado e botar gente no Brasil aberto. Ok? Se você está trabalhando no Brasil, você ir para uma empresa destas 20 mil aqui, algumas são joint ventures, a maior parte são multinacionais, você vai ganhar 10 vezes mais, ou pelo menos você vai produzir 10 vezes mais valor adicionado do que você gera no resto do Brasil. Ou seja, o Brasil ligado à globalização é 10 vezes mais produtivo do que o Brasil autossuficiente, fechado, soberano. Ok? Então, lição número 1, sabe qual é? Aprender inglês.
É assim que começa a abrir a economia, coisa que ninguém achava que era necessário e importante. E aprender outras línguas, é claro, muito importante também, porque muitas dessas empresas não são nem americanas. O que mais? Essas empresas estrangeiras, elas exportaram 66 bilhões em 2015. Muito pouco com proporção das vendas, quando comparado ao que estas mesmas empresas fazem no resto do mundo. É o que está ali na última linha. Em geral, no resto do mundo, como proporção das suas vendas, as exportações e importações são da ordem de 43%, 43,4% das vendas, né? No Brasil é 17%. São as dificuldades de ter acesso a insumos, os protecionismos de todo tipo que o Brasil tem, o que faz crer que essas empresas estão deliberadamente desligadas das suas cadeias internacionais de valor. É a nossa tradição de substituição de importação, protecionismo, blá, 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 que não deixa estas empresas dialogarem com as suas cadeias. E, por conta disso, eles têm uma atividade de comércio exterior muito menor do que poderiam ter. Se funcionassem como funcionam em qualquer outra parte, provavelmente importariam 3, 4 vezes o que importam, exportariam 3, 4 vezes o que importam. E aí, nas cadeias globais de valor, dentro do iPhone, teria produtos brasileiros, ou o que quer que seja, ou dentro do Xbox, ou de produtos aí de natureza global, produzidos aí nos esquemas de offshore, nós seríamos parte disso. Não temos nada disso. As multinacionais que operam aqui produzem os produtos 2, 3 gerações tecnológicas inferiores ao que está na fronteira, com conteúdo nacional, fazendo viver por instrumentos, empresas ineficientes, fornecedores que não valem nada, porque são amigos das pessoas do governo, são políticos. Precisa desarrumar esse negócio aqui, que é causa da nossa estagnação de produtividade e de crescimento. Sem abrir a economia muito violentamente, reverter esse último lugar aqui em matéria de abertura, nós não vamos a lugar algum, ok? E mais, deixa eu ver se tem uns dados aqui interessantes para a gente também estressar esse ponto ainda mais. Vejam o seguinte, em cima, Brasil, China e Coreia e mundo, grau de abertura. O Brasil, em 1960, tinha um grau de abertura de 18%. Em importação mais exportação sobre o PIB. Olha lá, 2017, mesma coisa, não aconteceu nada. Tá? O Brasil continua a mesma província que era em 1960. Agora, olha a Coreia. A Coreia faz um grande pulo já nos anos 60 para 70, vai de um grau de abertura que era metade do nosso para quase o dobro, em uma década. Então ninguém venha me dizer que a abertura tem que ser gradual, assim. Não, olha o que a Coreia fez. E de 31 foi para 60, com a crise, enfim, recuou, chegou a 80, está em perto de 70. Singapura está em 400 do PIB. O grau de abertura pode ser muito maior que o PIB, porque não é exportação mais importação, né, sobre o PIB. Aí dizem, isso é coisa de país pequeno. Tá bom, olha o que aconteceu com a China. Também tinha um grau de abertura muito pequenininho ali nos anos 60, chegou a um nível quase de autarquia nos anos 70, ainda com o Mao Tse-tung, ainda com o comunismo e tal, quando de repente vem a grande transformação chinesa de produzir um novo modelo meio hipercapitalista, talvez muito mais isto do que propriamente um comunismo diferente. E o grau de abertura na China vai ali nos anos 70 multiplica por 5, vai para 20%, hoje está na faixa de 33%. Para um país do tamanho que para a China ter comércio exterior igual a 1/3 da sua renda, grau de abertura 1/3, significa a China ser a potência que no resto do mundo. Por que a gente não poderia ter tido essa trajetória? Eu não sei se dá para ter outra China, outro país grande como nós. Já não somos mais um país grande, desculpe, somos um país médio, né,
que possa ter essa importância na economia internacional que a China veio a ter, com as implicações de renda per capita que vocês estão vendo aí. Enfim, o detalhe é só para refletir sobre o imperativo da abertura, e aqui um pouquinho só de imagens sobre essa sensação de ficar para trás. A partir de Xangai, eu tenho ido muito a Xangai, porque minha gestora, Rio Bravo, agora tem um sócio, que é o Grupo Fosun. Esse Grupo Fosun, qual é a história? O Guo, sobrenome vem na frente, na China. Guo saiu da faculdade, formou em exatamente 1987. Isso é um retrato de Xangai tirado da Cidade Velha. O rio é o Yangtze, o famoso Yangtze. A pedaço de cada cidade é colonização inglesa, são prédios ocidentais. E o lado de lá, que chama Pudong, era um pântano, em 1987, aquilo aí que vocês estão vendo, não tem nada. E hoje é essa coisa aqui, é o skyline mais bonito da Ásia. Esse prédio aqui tem, acho que, sei lá, 180 andares, uma coisa assim. É muito impressionante passear por aquela calçadinha e olhar essa parede e refletir sobre substituição de importações. Aí você fica deprimido, pega o metrô em Xangai e lembra que em 93 eles não tinham metrô, tá? Ali pequenininho, ali tem o metrô do Rio de Janeiro neste mesmo período, 1993, 2013. Então, para a gente pensar bem sobre substituição de importação, autonomia nacional e mais outras tantas coisas. Enfim, esses são os desafios globais, vamos dizer, macro, a abertura de um lado e talvez falar um pouquinho do fiscal, de completar o serviço em matéria de responsabilidade fiscal que foi feito só um pedaço com o Plano Real. E como é que isso se encaixa numa história de crescimento? E aí, vamos lá, tudo começa, eu vou começar à tarde para não ter que recontar toda a história do mundo aqui, mas tudo parecia arrumado vamos dizer, nessa década aí entre 2002 e 2012, não vou nem elogiar o período anterior, mas veja, com superávit primário de 3,5% do PIB, em média, é o azul aí do gráfico, a dívida líquida vinha caindo, era o que a gente podia chamar de uma era de convergência. Era o governo do PT, mas mantendo o mix macroeconômico anterior, fazendo os otimistas ou mais ingênuos achar que tínhamos convergido nos assuntos macro e afastado o besterol heterodoxo anterior de déficits, essas coisas, enfim. E a dívida líquida brasileira, que é o marronzinho ali, que estava perto de 60% do PIB, já estava caindo abaixo de 30%. E se a gente tivesse continuado hoje, estaria provavelmente abaixo de 10%, que é o nível de dívida pública que tem no Chile. E, obviamente, com menos de 10% do PIB de dívida, o custo financeiro é infinitamente menor do que a gente tem hoje, e essa grana toda que a gente está hoje gastando em juros, que aí os candidatos estão falando aí um monte sobre isso, pois não ia ter nada disso. Mas éramos, lá no começo desse período, em 2002, como uma empresa que está em recuperação judicial, endividada até a tampa, e que resolve então fazer o que toda empresa endividada faz, que é ter geração de caixa positiva, né? Então, a geração de caixa positiva vai erodindo a sua dívida todo ano um pouquinho, vai diminuindo, vai liberando, que você não precisa mais pagar de juros, porque não tem mais dívida, tudo, e aí a dívida vai caindo. Essa é a tal política de austeridade, que as pessoas acham que é tão negativo, que
prejudicial ao crescimento, toda essa discussão, Grécia, Portugal, era para fazer esforços fiscais menores do que esses. E, no entanto, a gente não tem memória desses anos aí como sendo anos de sacrifício, marcha forçada. Pelo contrário, aqui tem, até se recuar um pouquinho, vai ter essa mesma configuração para o segundo governo FH, pega todo Lula 1, Lula 2, mesmo pedaço do Dilma 1, até que começa a estragar. Mas é um longo período de fazer as coisas corretas do ponto de vista macroeconômico. A mudança, veja, essa primeira capa do Economist é de 2009, a segunda é de 2013. Vamos lá. Quando saiu a primeira, muita gente aqui já dizia, calma, vocês não estão entendendo, isso está virando, a nova matriz estava chegando, né? E os correspondentes do Economist aqui no Brasil, alertados, o jornalista detesta ser pego no erro, mas uma vez que se deram conta que foram enganados, aí fizeram essa coisa raríssima, alguns anos depois, de fazer uma capa desmentindo a capa anterior. Mas a euforia ali final dessa primeira década do século XXI não era injustificada nem impossível, porque estava diante de nós continuar a fazer a coisa certa e colher os frutos e deixar para trás essa nhaca macroeconômica e entrar numa agenda de crescimento, pensar em outras coisas e tal. Mas infelizmente não. É um desastre fiscal absurdo que joga fora 12 anos de esforço de redução de dívida, cresceu tudo de novo. A gente está hoje numa situação pior do que estava no começo dessa aventura aí. Realmente Bom, e sabendo o que aconteceu no caminho, outra coisa interessante, aliás, menos falando do erro do que no que tem ainda para... por que os juros são altos no Brasil? Vamos lá, que tem duas vertentes de explicação. A primeira é dívida e déficit, o que faz a Selic ser alta. A Selic, uma das suas principais determinantes é rolar a dívida pública, fazer vocês, brasileiros, manterem parte da sua poupança em títulos do governo. Vocês têm que ser remunerados por isso, senão ninguém compra papéis do governo. E o que se tem aí é a evolução da taxa Selic ao longo do tempo, exibindo uma clara tendência decrescente durante o período aí virtuoso de políticas fiscais, e é um período onde tudo está mudando no sistema financeiro. Quando a taxa de juros cai, os preços dos papéis de renda fixa de prazo longo, quanto mais longo, mais sobem, a bolsa sobe, tudo sobe. Tem algo muito interessante no juro cair, porque o juro é o preço do amanhã. Vocês são da Liga do Mercado Financeiro, que sabem como é que faz valuation, entendem que quando o juro cai o denominador que traz a valor presente as coisas que estão no futuro. Tudo que está no futuro parece ficar mais perto e vale mais, né? No tempo que o juro era 20% real, você vai fazer o valor presente de uma coisa que está a 10 anos de distância, nada vale nada. Nada que está a 10 anos de distância tem valor, ok? Agora, quando os juros caem desse jeito, e não são muitas as experiências globais de países que experimentam esse tipo de trajetória de taxa de juros, que era previsível que acontecesse depois da estabilização. No momento da estabilização, o juro é muito alto, sim, é um momento de transição fiscal, depois a coisa se arruma, e assim como a primeira pancada para o bem foi na inflação, a segunda é nos juros, e ela é mais espaçada no tempo. Era isso que estava acontecendo aqui, aconteceu durante uma década, né? Até, de novo, a coisa se estragar. O efeito importante dessa redução de juro é que,
um pouco mais complicado, mas nada misterioso, nesse raciocínio de que a queda de juros cria valor nas coisas que estão no longo prazo. Aqui em marronzinho tem uma taxa de juros medida de um jeito diferente, não é a taxa